Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Então, vamos aqui fazer, o nosso exemplo. Pessoal, eu vou apagar isso aqui, ó. Por enquanto, eu não consigo ver muita relevância nisso, tá? Eu vou apagar isso aqui tudo. Inclusive isso aqui. Apagar tudo. E nós vamos fazer aqui um exemplo simples. Ó, tô apagando aqui as divs também. Ver se eu consigo voltar para aquele que nós tínhamos no começo. Antes de eu botar essas divs. Voltar aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui tá melhor. Então, pessoal, olha só. O que é que a gente vai fazer aqui? Nós estamos estudando especificidade. Então, eu vou atualizar aqui o nosso documento. Ele estava assim. Vou atualizar aqui, ó. E observa aqui, ó, que o H1, eu tenho dois H1 aqui, ó, um H1 aqui e o outro H1. E aqui eu tenho o P. Então, nós vamos trabalhar aqui no H1. Ó, aqui eu tenho um H1, aqui eu tenho outro H1 na cabeçalho. E aqui eu tenho o H1. Agora, eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou pegar e vou criar aqui um estilo. Vou copiar isso aqui, ó. E vou fazer um estilo aqui. Então, nós vamos criar aqui um estilo incorporado. Style type text barra CSS. E aqui vamos fechar o nosso estilo. E aqui, pessoal, eu vou copiar a mesma estrutura. Só que aqui, o H1, vamos mudar o background dele para vermelho. Certo? A fonte, vamos colocar 20. E a cor, vamos colocar yellow. Pronto. Olha aí, ó. Eu vou salvar agora. E veja quem vai prevalecer. Opa! Observa. Observa que eu tenho aqui, ó. No H1, ó, eu tenho essas propriedades. Mas quando eu coloco aqui... E aí eu vou tirar agora e vou dar um Ctrl C. Ó, vou abrir agora, ó. Veja que agora prevalece. Mas quando eu coloco esse aqui, ó, esse aqui tem preferência, certo? Preferência sobre esse. Agora, prioridade, na verdade. Se eu vier aqui, ó, isso aqui estilo amarelo, essa classe amarela aqui não está fazendo efeito nenhum, tá? Porque não existe mais essa classe. E nem esse aqui. Agora, se eu vier aqui e eu criar um estilo aqui, ó, style, e se eu disser que a cor ali está amarela, né? Vamos colocar a cor preta, black, ou então 000. Se eu disser que o background vai ser branco, FFF, veja o que acontece. Vamos ver o que acontece. Quando eu atualizo, olha. Ó, observa que para esse aqui, ó, eu utilizei o inline. E ele prevaleceu sobre todos. Então, naquela lista de nossa preferência, você viu que quem tinha preferência em relação ao desenvolvedor era o inline. E realmente aconteceu. Tanto que nesse aqui, ó, permaneceu este aqui. Agora veja uma coisa. Se eu colocar a palavra importante, olha só, aqui, important, né? Aqui eu estou modificando a cor,
e eu estou modificando quem? O background. Eu estou dizendo que a cor é preta, é branca. Não, a cor da fonte é preta, isso. Vamos fazer o inverso? Vamos colocar aqui FFF e aqui 000, tá bom? Para ficar mais fácil de nós distinguirmos, ó. Background preto e a cor da fonte branco. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui no CSS, a cor que está prevalecendo é qual? É a cor preta. Eu venho aqui e aqui, ó, eu vou colocar o important. Olha o que vai acontecer. Veja, no inline, que tem preferência sobre todos, está branco. Agora, quando eu atualizar, olha o que aconteceu, pessoal. Você pode constatar que realmente, quando você coloca a palavra important, ela prevalece sobre todos. Ok? Então, quando você tiver algo que você considera muito importante, olha agora aqui, ó, eu vou colocar o importante aqui também, e eu atualizando aqui, ó, desaparece qualquer outro, tá? Então é aí para isso que serve aqui o importante. Vamos fazer mais um exemplo, agora trabalhando com classe, para você entender essas regras de prioridade. É o seguinte, vamos fazer isso na outra aula, tá? Nós vamos parar aqui, na próxima aula nós vamos fazer um outro exemplo. Espero que você esteja gostando desse vídeo, que ele esteja sendo útil para você. Se estiver gostando, não esquece de deixar o teu like aí no vídeo. Inscreva-se aqui no canal. Ao se inscrever, você recebe aviso sempre que um novo vídeo é publicado. E se tiver dúvidas, comentários, críticas, sugestões e, por que não, elogios, por gentileza, use o campo comentários abaixo do vídeo. Legal? Então vamos continuar com a nossa lição. Muito bem, prosseguindo. Pessoal, nós temos o seguinte. Às vezes, você faz um código CSS, você verifica o código e observa que não tem nenhum erro. Não houve nenhum erro de ponto e vírgula faltando, nem dois pontos, está tudo correto. Porém, quando você executa o seu HTML ou o seu PHP, você observa que o efeito que você está tendo não é aquele efeito esperado. Não é exatamente aquilo que você programou. E às vezes você fica horas e horas tentando descobrir o que está acontecendo. Então, quando isso acontece, não necessariamente toda vez que isso acontece, mas algumas vezes o que está ocorrendo geralmente são conflitos, certo? Que está relacionado com a especificidade das regras do CSS. Às vezes está acontecendo que uma regra está prevalecendo sobre a outra em relação àquilo que você está fazendo. E às vezes a gente não se dá conta disso. A gente sai programando, criando várias propriedades, várias divs, várias classes, né, vários seletores, e aí a gente acaba não se dando conta disso. Então, quando isso acontecer com você, lembre-se, pode ser um erro de especificidade. E aí está ocorrendo o efeito cascata. E é disso que nós vamos falar nessa aula. Então, como você viu no começo da aula passada, né, que nós não conseguimos aquele efeito, né? E aí eu disse que a gente ia estudar isso nessa aula. Então, lá na frente, quando você já estiver programando mesmo em CSS, você vai lembrar dessa aula no dia que você tiver um conflito, né, e você vai aprender aqui como resolver tudo isso. Então, vamos começar aqui com uma teoria e depois nós vamos fazer a parte prática. Então vamos começar aqui com efeito cascata. Diz assim, ó, o uso de regras CSS para controlar a aparência de um documento HTML pode resultar em regras distintas aplicáveis ao mesmo elemento no documento. Ao ter mais de uma regra atribuída ao mesmo elemento, aumentamos a chance de termos um conflito entre regras. Então, se você cria mais de uma regra para o mesmo elemento, consequentemente, você vai aumentar a chance de você ter um conflito em relação, né, àquele elemento. Então, a preocupação em relação ao efeito cascata é saber qual regra será aplicada quando surgir um conflito de estilos especificados. Então, por exemplo, duas regras de estilo para o mesmo cabeçalho HTML. Cabeçalhos, né, é aquela parte H1, H2, H3, H4, isso a gente chama de cabeçalho. Sendo que a primeira regra, ela vai determinar que o cabeçalho terá fonte cor amarela. E a outra, que ele vai ter cor fonte, aqui a cor da fonte será
laranja. Então, aqui entra o efeito cascata. O que é o efeito cascata? Nada mais é do que o estabelecimento de uma prioridade para aplicação da regra CSS ao elemento. Então, para determinar prioridades, são considerados diversos fatores, entre eles o tipo de regra, o posicionamento da regra no seu todo, o posicionamento da regra no conjunto de regras e a especificidade da regra de estilo. Então, o efeito cascata dá prioridades aos seguintes elementos em ordem crescente. E aqui, ó, você vai saber quem tem prioridade quando ocorre algum conflito, né? Digamos que numa linha de estilo você determinou, né, uma regra para o P, né, como sendo de um jeito, e numa outra você colocou de outro jeito. Então, quem é que tem prioridade? Então, vamos ver aqui. Primeiro, tem prioridade as declarações do usuário com importam. Então, quando as declarações do usuário que tiver a palavra importam, ela tem prioridade sobre todos. Segundo, declarações do desenvolvedor com important. Quando você quer que aquela regra ela seja sobreposta a todas as outras, você coloca depois dele a palavra important, né? Aqui, ó, você coloca o exclamação important. E as regras CSS do desenvolvedor, ó, no estilo inline, dentro de um elemento HTML. Então, o estilo inline, ele tem prioridade. O estilo incorporado, definido na seção read. Então, entre o inline e o incorporado, quem tem a preferência é o inline. Entre o inline, o incorporado e o externo, o inline continua com a preferência, segundo o incorporado e terceiro, né, o externo. Aí nós temos as regras CSS do usuário e as regras padrão do navegador de usuário. Então, dessa forma, uma declaração no estilo importam, ela define, aqui, ó, importam, ela vai definir, que foi definida pelo usuário, ela vai prevalecer sobre todas as demais regras. E é importante você saber aqui essa prioridade. Naturalmente que se você não faz estilos muito cheio de muito efeito, então você nem vai perceber isso aí. Então vamos ver agora o que vem a ser a especificidade. Então a especificidade da regra CSS às vezes nos reserva alguns efeitos indesejados ou não esperados. Por isso é necessário entender seu funcionamento para evitar imprevistos no código. Por enquanto, basta entender que o conceito de especificidade como sendo o nível de detalhamento do seletor da regra CSS. Então tenha em mente que é o seletor que determina a especificidade da regra. Bem, pessoal, então você entendeu aqui o que vem a ser o efeito cascata e o que vem a ser a especificidade. Nós vamos agora, através de um exemplo prático, mostrar para você, né, essa questão de preferência. Tá bom? E depois nós vamos ensinar você a calcular a especificidade, né, de uma regra. Então, na próxima aula, a gente continua falando sobre isso. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada. Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado de participação. Sem dúvidas, é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão, deve custar bastante caro. E aí você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal do YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros.
Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional, tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso, tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS 3. Inscreva-se aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí, fazendo a inscrição vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.